paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês, gente? Aqui é a Aline, sou conhecida como Tia Aline. Já tem alguns anos que faço parte do Ministério Infantil. Vou falar um pouquinho de mim, claro, que é para que vocês me conheçam um pouco, bem breve, porque eu não quero que o vídeo fique tão extenso, porque eu desejo que fale o assunto que foi colocado ao convite da querida tia Negue Sotoma. Então, 23 anos de Ministério Infantil. Deus me deu um ministério particular que se chama Ministério Turminha da Tia Aline, que tem 9 anos. E a Turminha da Tia Aline, que tem 9 anos, vai fazer agora em agosto 10 anos. E não sou mais líder, né, por conta desse chamado de muito extenso que ele é, muita coisa, eu não consigo conciliar tanto, mas sempre estou ativa para ajudar a igreja a qual eu faço parte. Enfim, sou casada, tenho 2 filhos e na igreja que eu faço parte sou pastora e ministro em vários lugares, uma série de coisas. Tudo isso que o Senhor me deu, eu faço para Ele, para a glória dele. Enfim, agora eu vou falar um pouco desse tema maravilhoso que falou muito ao meu coração. Eu vou passar para vocês. A importância do Ministério Infantil na igreja. Primeiramente eu vou começar falando o seguinte. O Ministério Infantil, ele é um departamento da igreja. Ele é um departamento, assim como o departamento de mulheres, né? Departamento de homens, departamento de jovens, o de adolescente e o de crianças, né? Os 5, posso dizer, os 5 que geralmente tem nas igrejas, né? Que geralmente agrega esse corpo de Cristo. E o Ministério Infantil, eu coloquei aqui, primeiramente eu falei de adultos, né? Depois eu falei de crianças. E muitas vezes a gente pensa assim, nós colocamos na ordem crescente, né? E esquecemos que a ordem é decrescente. De primeiro é pequeno para o grande. Nós baseamos do grande para o pequeno. E não é assim, né? Nós temos que basear primeiro do pequeno para o grande. Por quê? Porque quando nós nascemos um bebê, né? Nós primeiro somos um bebê. Não, primeiro a gente está na barriga da nossa mãe. Nós estamos lá, depois nós saímos, ficamos bebê, depois crianças, depois adolescente, depois jovem, depois adulto. Então, é essa a ordem que Deus criou. E muitas vezes na igreja nós não pensamos assim. Nós nos preocupamos com tantos os outros departamentos e esquecemos do departamento infantil. E aí, o que eu quero dizer? Que o departamento infantil, ele é um membro também. Assim como tem o corpo ele tem o braço, eu tenho um outro. A função do meu braço não é a mesma do outro. Se eu tiver só um, eu vou ter um pouco de dificuldade de manejar, porque eu sou acostumada com os 2. Então, o corpo de Cristo, ele tem vários membros, né? Tem o braço, tem a perna, tem tudo. E então o Ministério Infantil é assim. O Ministério Infantil, ele também faz parte do corpo de Cristo. Ele também faz parte do corpo da igreja. Ele também é um membro. Então, aquele membro do Ministério Infantil, esse membro, ele também faz parte desse corpo. E esse membro também tem pessoas dentro desse membro, né? Que são crianças. Então, o Ministério Infantil, ele é um departamento que faz parte da igreja. E aí eu venho aqui. Não podemos esquecer de valorizar os princípios deste ministério. Eu vou citar 4 princípios, somente 4. O primeiro princípio é paixão. Lá em Colossenses 3, 23, 24, diz assim: tudo que fizeres, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão
do Senhor a recompensa da herança e a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Ou seja, tudo que a gente vai fazer, nós temos que ter paixão por isso. Eu vou citar uma situação. Quando nós estamos lá no nosso tempo de namoro, né? Todo mundo quer falar com o namorado. 2, 4, 5 vezes ao dia, se for necessário. Quer ver, quer ficar perto, quer ouvir a voz, enfim, quer estar o tempo todo ali. É um grude, posso dizer. Isso é uma paixão, desejo de estar o tempo todo ali. O ministério infantil, o seu chamado, tudo aquilo que nós vamos fazer, temos que ter amor, paixão por isso, dedicação por isso, desejo de estar junto, desejo de melhorar, desejo de investir mais, desejo de estar mais perto do ministério a qual Deus deu. Então é isso, primeiro é paixão. Nós temos que ter esse amor pelo chamado, pelo ministério que Deus a qual deu, o ministério, os ministérios, enfim, que está dentro do corpo de Cristo, a igreja, né? Nós temos que agregar isso. E outro tópico aqui que é o número 2, outro princípio, número 2, que é a atitude. Colossenses 3,17, que diz: tudo que fizerdes, seja em palavras, seja em ações, faça em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graça a Deus Pai. Atitude. Devemos sim ter atitude naquilo que vamos fazer, claro, sim, mas não podemos esquecer que essa atitude, o dono dela é Deus. Eu estou fazendo algo aqui. Isso não é meu, foi Deus que me deu. Ele deu para mim fazer. Então, se não fosse Ele, eu não estaria aqui. Então, nós temos que dar a Ele essa atitude. Senhor, eu não consigo, mas o Senhor pode. Eu não dou conta, mas o Senhor está comigo. Senhor, eu vou fazer isso, mas eu preciso da sua aprovação primeiro. Primeiro você tem que falar com Deus. Essa é a primeira atitude que você vai ter. Número 3. O terceiro princípio. Trabalho em equipe. O ministério infantil, ele necessita disso. Olha só o que diz Salmo 133, 1. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Isso mesmo. Nós devemos ter união. E nós devemos entender o seguinte: eu preciso de ajuda. O ministério infantil, ele não é só uma pessoa. A tia do ministério infantil, uma só. O ministério infantil, ele agrega um corpo, acabei de falar, um corpo. Ele agrega o pastor da igreja, ele agrega os pais, ele agrega os jovens, os adolescentes, enfim. É todo mundo, ele precisa, o ministério infantil precisa muito de todos, dessa união, desse corpo inteiro, de todos os membros. É necessário todos os membros estarem lá ajudando o departamento infantil. É importante, é a necessidade tamanha que o Ministério Infantil precisa. Porque se for só uma pessoa, ela não vai conseguir. Não vai conseguir, porque a própria palavra diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. A união, nós ouvimos muito isso, a união faz a força. A união. Precisamos ter a união de todos, a ajuda dos pais, a ajuda da família, daquela criança que está ali no Ministério Infantil. Precisa muito. A tia lá não é só a tia que é responsável pelas crianças, não. Você é responsável pelas crianças lá da sua igreja. Você é responsável por esses membros que estão ali. Amém? E agora o último. Honrar. Hebreus 5:4, que diz: ninguém toma essa honra para si mesmo, mas deve se chamado por Deus, como de fato, e foi Arão. Olha só, acabei de falar, nós temos que dar essa honra a Deus.
Tudo que eu faço, tudo que eu ensino, tudo que eu explico, tudo que eu aprendi com Deus, eu dou graças a Ele. Foi Deus que me deu. Não foi eu que fiz sozinha, não. Se fosse pra me fazer sozinha, eu não conseguiria de jeito nenhum estar aqui falando pra vocês o que eu tô falando, gravando esse vídeo. Porque eu não tô vendo ninguém aqui, eu estou vendo eu e a câmera aqui. Então eu não conseguiria fazer isso. Quem faz isso é Deus. Então a honra é dele, não é minha. Essa honra do meu ministério, que foi ele que me deu, não é minha, é dele. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nada é meu. Então, se você trabalha com ministério infantil, uau, ela fez um trabalho lindíssimo. Uau, irmã, uau, tia. Não, foi Deus que me presenteou eu conseguir fazer isso. Foi Deus que presenteou esse congresso, foi Deus que presenteou tudo isso.